nesta casa maravilhosa, onde que vamos conhecer mais um pouquinho sobre legislação, o trabalho do vereador, né? Aprendermos com pessoas que têm um currículo muito grande de conhecimento na parte de legislação e como proceder, né? Como fazer uma campanha, buscar hoje um conhecimento mais corpo a corpo, né? Que vamos dizer assim, passamos por um conhecimento jurídico, legislativo e judiciário, né? Então agora hoje convido o deputado Maurício Peixe para aqui estar presente e vai nos mostrar o trabalho que ele fez, como 7 vezes eleito vereador de Joinville, tem uma bagagem muito grande de conhecimento e é um prazer ter você aqui na nossa casa. Fico muito feliz dele ter aceitado o convite de vir aqui e mostrar para nós toda a sua experiência. Muito obrigado, deputado Maurício, pela sua presença. Obrigado, boa noite para vocês. Obrigado, presidente Matias. Revendo aqui algumas pessoas que a gente conviveu por muito tempo, né? Desde a infância, a juventude. Esses dias atrás eu vim aqui participar, olha só como a gente está velho já, né? 50 anos da formatura da 8ª série. Nossa, de 1973, revi aquela turma toda, fazia anos que não via. Vim aqui, fizemos a festa, foi maravilhoso. E que bom estar aqui com vocês hoje para falar de política. Vocês vieram hoje aqui para falar de política. Não vão falar de time de futebol, de religião, nada, é política. Então, para a gente debater um pouco. Primeira parte que eu vou fazer é expositiva, vou falar, passar algumas informações para vocês e depois eu vou abrir para perguntas, né? Quem quiser fazê-las pode ficar à vontade mesmo. Eu estou aqui com o doutor Sidney de Oliveira. O Sidney é advogado, trabalha comigo, trabalha também para o partido. Ele é especialista em legislação eleitoral, conhece bem de legislação eleitoral. Então, sei que vocês já tiveram 2 dias de legislação eleitoral, mas se tiver alguma dúvida ainda, o Sidney vai estar aqui. A Fran trabalha comigo também na área de mídia social e o Arthur também como assessor estão aqui. Então, nós vamos começar hoje, como foi pedido para mim, para falar sobre eleições. Como é participar de uma eleição? Vou me apresentar rapidamente, eu sou aqui de Guaramirim, né? Vocês, a maioria me conhece. Eu fui para Joinville quando eu tinha 14 anos, mas vinha todo final de semana para cá, né? E sempre convivi com Guaramirim. E lá tive a oportunidade de trabalhar numa empresa, o Laboratório Catarinense, que era envolvida na política, e também com o sangue político que a gente tinha. O meu pai foi vereador aqui, e lá me convidaram para ser candidato a vereador. Eu era líder também da igreja, da Renovação Carismática Católica. Eu tinha sido era coordenador estadual deste movimento. E também na universidade eu era o presidente do centro acadêmico, fazia parte do conselho de administração da Univille e tive sempre a minha liderança. A gente, quando tem liderança, a gente se envolve em tudo que é chamado, vai abraçando e vai vendo aquilo que a gente gosta para poder ter lá uma participação. Aqui eu vi no convite que eu tinha lá em 1973 da formatura, eu era presidente da classe e também era orador da turma. Então, lá quando eu tinha 14 anos, então já tinha um pouco dessa vocação política, porque tudo que nós fizemos é política, né? Então a gente tem que ter algumas bandeiras para lutar. Aquilo que a gente gosta, o que eu defendo, chama-se ideologia, mas na verdade é que eu me sinto bem em falar e defender. Onde que eu vou? Todos nós temos que ter uma ideologia. A ideologia não é de centro, de esquerda, de direita, não. A ideologia é aquilo que você traz dentro de ti, que você aprende na família, em casa, os valores, né? E também na escola e na sociedade, aquilo que você convive, onde você convive. Aí você forma a tua ideologia. Alguns chamam de esquerda, outro de direita, outro de centro, não importa qual é. Nós não vamos falar aqui em partidos políticos. Nós vamos falar, sim, como fazer uma campanha política e por que você que está participando dela. Eu já expliquei, eu trabalhei daí 20 anos no Laboratório Catarinense, era líder da igreja,
na faculdade, e daí, em um determinado momento, eu ia num bairro muito pobre, chamado Vila Paranaense. Joinville tem de 600, quase 700 mil habitantes, tem em torno de 200 mil vindos do Paraná, que a gente chama cidadão VIP, né? Vindo do interior do Paraná. E daí aí lá tem uma região muito carente, muito pobre, e eu fui lá na igreja, fui fazer uma palestra, pregação, como a gente chama, e eu vi muita pobreza, e comecei a ajudar lá. Daí fui no laboratório catarinense, onde eu trabalhava, e reuni lá a direção, que eu era diretor, mais funcionários, a gente fazia uma arrecadação de alimento todo mês. Cada funcionário trazia 1 quilo de alimento, a gente formava a cesta básica, eu sempre escolhia 2 ou 3 funcionários, que iam naquela localidade junto comigo, nas famílias carentes mesmo, e dava a cesta básica, dava alguma coisa que precisava, sempre sobrava, ou até arrumava emprego, caminhava para o emprego. Ali eu descobri que a gente faz bem para a gente mesmo ajudar os outros, estender a mão para os outros. E um dia eu cheguei lá na empresa e disse, olha gente, vamos ajudar. Se vocês não quiserem fazer, me ajude que eu faço. Se tiver que trabalhar sábado, domingo, eu faço, mas eu quero ajudar aquela comunidade lá. E ajudei muito, fizemos casa, enfim, envolvi muita gente. E ali surgiu então um convite do então candidato a prefeito de Joinville, Luiz Henrique, para eu ser candidato. Tive apoio da empresa, eu disse, sabe o que, eu vou para candidato. Mas a gente vai cru para candidato. Eu tinha um conhecimento pouco aqui de Guaramirim, como fazia, de Joinville, eu tinha participado em campanha política, mas ser candidato é diferente. A primeira pergunta que a gente tem que fazer, o porquê que eu sou candidato? O porquê que você quer ser vereador? Você já se perguntou isso? Se eu perguntasse para cada um de vocês, vocês teriam a resposta na ponta da língua, por que eu quero ser vereador? Eu tive já de cara quando eu fiz a oração. Deus me colocou no coração uma frase que eu trago para o resto da minha vida e vou levar sempre. Aquela que Jesus disse, eu vim para servir e não para ser servido. O político, ele tem que servir as pessoas. Ele tem que servir. Se você quiser entrar na política, quiser ser vereador para se servir dela para ti, cai fora. Não é lugar. É por isso que nós temos aí tantas desgraças, tantos problemas, a corrupção envolvida, né? Porque as pessoas entram na política para ser que, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico. Quer ficar rico, não entra na política. Não fica rico na política. Você se incomoda um monte, se incomoda. Você não tem paz, não tem sossego, só tem a paz quando você realiza aquilo que você faz, que é estender a mão ao próximo. Eu estava mostrando para a Jana ainda há pouco no carro, uma moça que me procurou há 2 anos e pouco atrás. Ela tem perto de 40 anos e ela está com problema no quadril. Aqui ela precisa colocar 2 próteses. E ela não conseguia, eu levei ela, comecei a lutar por ela. Vou lutar contigo, vou lutar. E eu não quero passar ninguém na fila, só quero garantir o direito seu de ter essa prótese. E fui, e fez. Daí prometeram para ela, junto com o secretário da saúde, mais um médico, em 1 mês está resolvido, você vai fazer a cirurgia. Ela chorou, agradeceu, eu disse, olha, nem me agradece, eu estou só fazendo cumprir o seu direito. Então aqui eu quero colocar mais uma posição, por que ser vereador? Porque na política nós temos que garantir os direitos adquiridos das pessoas que o poder público não dá. Eles têm e o poder público não dá. Essa é a luta de um vereador, de um político, que serve garantir os direitos da pessoa. E aí foi essa grande luta, fui atrás, ela perdeu a mobilidade, ela perdeu o trabalho, mora sozinho, não tem família perto, não tem, quer dizer, estava lá, uma morta-viva dentro de casa, passando dificuldade, necessidade, sendo ajudada por essas pessoas. E eu continuei lutando, Ministério Público, tudo. Agora hoje ela me mandou um áudio agradecendo o trabalho que eu fiz. Maurício, sem você eu não conseguiria. Porque fez a cirurgia essa semana, de uma prótese vai fazer a outra na semana que vem. E esse é um caso só de que a gente tem que lutar para que as pessoas tenham o direito seu adquirido por lei, sejam atendidos. Essa é a grande luta também de um vereador. Então, vamos reprisar aqui aquilo que eu falei.
Eu vim para servir. O verdadeiro político serve. Serve a quem? A si mesmo não, serve às pessoas. Fazer com que os direitos dela adquiridos sejam atendidos pelo poder público, porque é o poder público que tem que atender. O nosso modelo de política no Brasil é esse, é o poder público que dá e que tem a obrigação de atender as pessoas. Segundo, qual é a tua bandeira? Qual é a tua defesa? O que eu vou fazer? Por que eu estou entrando como vereador? Eu sou da proteção animal. Está em alta. Está em alta, né? Quem é da proteção animal está em alta. Né? E está certo. Também tem que garantir. Porque tem gente que gosta de cachorrinho, de bichinho. Tem, e tem que ser respeitado. Né? Tem que ser respeitado. Então, essa é a bandeira que eu vou levantar. É a proteção animal. Faça isso com conhecimento. Estude, procure saber, procure agir, vê quem é que está envolvido, procura entidades, procura modelos e vá lá. Eu vou trabalhar hoje também muito em alta, né, na questão da defesa dos direitos da mulher, com a violência contra a mulher. Gente, é uma barbaridade o que tem. A gente brinca e tudo fala, mas é uma barbaridade o que tem a violência contra a mulher. Ainda tem muitos covardes que usam o seu poder físico avantajado para bater em mulher, e muitas delas não denunciam. Não denunciam porque tem medo, porque o cara ameaça. E aí é hora de entrar um vereador, mas que tem essa bandeira, de denunciar, porque tem que ser denunciado. É lei. Quem bate em mulher vai perder os seus direitos, vai preso. Então tem que ser denunciado. Criança e adolescente é outra barbaridade. Vou defender essa causa, crianças e adolescentes. Só para vocês terem uma ideia, eu fui secretário de assistência social em Joinville em 2007, 2008. Quando eu saí da secretaria, nós tínhamos uma equipe multidisciplinar de atendimento a vítimas de violências, crianças e adolescentes. Nós tínhamos 330 crianças e adolescentes tratadas por violência doméstica, e a maioria, grande parte delas, sexual, criança e adolescente, grande parte de estupro, e a gente fez a pesquisa, procurava saber. Eu fiz a família protetora, que acolhia essas crianças, a Casa da Mulher Vítima de Violência, eu construí em Joinville, tinha 330, grande maioria dentro intrafamiliar, grande maioria intrafamiliar. Então vou lutar por essa causa. E qual era o primeiro que está lá, aparece? É o padrasto. É o primeiro. Né? Depois tem tio, tem primo, tem avô, tem pai, tem tudo isso. Mas isso é crime. E se ninguém denunciar, ninguém fizer alguma coisa, vai continuar aumentando isso cada vez mais. Por isso que o vereador tem que levantar essa bandeira de defesa da criança e do adolescente. Tem que estudar sobre isso, levantar, ver o que faz, como é que eu denuncio, como é que eu ajo nesses casos que alguém traz isso para mim. Isso é bandeira. Bandeira da saúde, né? Que eu estava explicando ainda há pouco, também é. Hoje, também, pode trazer, eu estou vendo uma pessoa, né, negra, tem que defender. Hoje a igualdade racial é uma discriminação que não existe mais, não tem. Tem muito sim ainda, pessoas que discriminam. Levanta a bandeira, luta por ela. Vamos lutar. O que eu posso conseguir? Onde que tem modelos iguais, parecidos, que eu possa trazer? Não é vergonha copiar, não é vergonha colar, né? Na escola a gente colava, né? Mas aqui tem que colar, tem que ver onde é que tem modelo que a gente pode trazer para a vida pública. Então traga isso. Procure uma bandeira para você defender, né? E essa tua bandeira, tu tem que ser especialista. Tu tem que conhecer. Se alguém vai discutir contigo, você vai saber responder e defender ela, porque essa faz parte da tua vida, parte do teu caráter, inclusive, de defesa. Então, e daí vamos tocar ali esse início, né, que a gente faz, como ser vitorioso nas eleições de 2024 para vereador. Onde está? Está ligado ou não? Por que eu quero ser vereador? Conheça a função do vereador. Se eu perguntar para vocês qual é a função do vereador, quais as 3 funções de um vereador principal? Tem outras, né? Mas as principais, qual que é? Todos sabem?
Primeira delas, o que é? Fiscalizar. Fiscalizar. O que eu vou fiscalizar? Vou fiscalizar o executivo. É o executivo que a gente fiscaliza. No que, principalmente? No gasto público. O vereador, está aqui o Tiago, o Matias, aprova um orçamento aqui na Câmara. Vocês sabem o orçamento da Câmara, quanto é que é? Você sabe o orçamento do município, quanto é que é? Quanto é gasto em saúde? Qual é o valor que você tem que gastar em saúde e o prefeito tem que gastar em saúde? Qual é o valor mínimo? Quem sabe? 15%. Na educação, 25%. Então, se ele não gastar, ele responde por improbidade administrativa. Então, o vereador tem que fiscalizar. Joinville, por exemplo, gasta 40% na saúde. É 15%, gasta 40%. Onde é que está sendo gasto esse dinheiro? Como é que é feita uma licitação? Como é que entrega o material? Então, tudo isso o vereador tem que fiscalizar. Fiscalizar numa obra. Quanto foi gasto naquela obra? Por que teve aditivo? A maioria das obras tem aditivo. É errado, não é? Está dentro da lei. Tem. Mas, às vezes, tem aditivos demais. Então, o vereador tem que ir lá, tem que saber por que está tendo aditivo, né? De que maneira foi feito aquilo ali. Então, tem que conhecer. Então, o primeiro passo é fiscalizar. Fiscalizar quem? O executivo. Principalmente a questão do orçamento, onde que está sendo gasto, a maneira que está sendo gasto. Segundo ponto, o que é? Fazer leis. E aí entra um ponto muito complicado, já que nós somos o legislativo, mas a maioria das leis não é o legislativo que faz. Nós não podemos fazer leis que deem despesa ao executivo, não previstas. Então, nós não podemos fazer muitas leis. A maioria das leis, quem faz é o executivo que manda para o legislativo. Aí vem o grande ponto do legislativo da Câmara. É analisar uma lei, ver o que ela contém e melhorar ela. Eu tornei-me um especialista em melhorar lei do executivo. Maurício, tu tens muitas leis? Não, eu não faço lei inconstitucional. Preto, um grande abraço, vereador. Eu não faço leis inconstitucional. Porque é vergonhoso a Câmara aprovar uma lei inconstitucional, o prefeito veta, volta para a Câmara analisa, se derruba o veto ou não. Não derrubou o veto, o prefeito não sanciona, a Câmara tem que sancionar. Daí o prefeito entra com uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, e derruba a lei, porque daí a derruba, fica feio para a Câmara de Vereadores. Então, lei inconstitucional não pode ser feita. Né? Não pode. Então, tem que aprender o que é inconstitucional ou não é. Então, a maioria das leis, o Executivo faz, manda para a Câmara adequa essa lei, melhora a lei. Como é que ela melhora? Ela tem que escutar a população. Nós temos que escutar a população. O vereador tem que escutar a população. De que forma? A audiência pública é o caminho que todos deveriam fazer para escutar a população. Né? Para ver se aquela lei está boa, se ela vai ser colocada em prática, porque tem muitas leis que se chamam inócuas. São leis feitas que estão lá, mas que não são seguidas, porque não são fiscalizadas. Não são fiscalizadas. Então, lei, nós temos que aprovar e fiscalizar para ver se está sendo colocada em prática. Se não for colocada em prática, é improbidade administrativa. O terceiro ponto de ser o vereador, qual que é o terceiro? Primeiro é fiscalizar. Segundo é fazer leis e terceiro é... Não. Terceiro, você representa a sociedade, o cidadão. Você propõe, você é o interlocutor entre o legislativo e o executivo. Você propõe através de moção, aqui a indicação, ao prefeito para que ele faça. Lá, a rua precisa ser pavimentada, é o que mais precisa. Quem é que pede? É o vereador. Quem faz? É o executivo. E, gente, aí vem o primeiro problema de campanha. Terrível. Tem candidato despreparado, ele chega lá na rua, faz a reunião e diz, pode deixar, se eu for eleito eu vou mandar fazer a pavimentação dessa rua. Já está mentindo. Porque quem faz é o executivo, não é o legislativo. É o executivo que faz. Então, não prometa porque o legislativo não faz, ele propõe. Ele intermedia a comunidade, ele é o representante da comunidade. Por quê?
Ora, reúne um bairro aí que tenha 10 mil pessoas, 5 mil pessoas. O Joinville tem um bairro, o Aventureiro, que tem 48 mil pessoas. Como é que essas pessoas vão falar com o prefeito? Não vão falar com o prefeito, não tem como falar com o prefeito. Até com o vereador é difícil, né? Mas é o vereador que representa o anseio daquela população que se reúne em associação de moradores, se reúne em APP, escola, Conselho Local de Saúde, Conselho de Segurança. Eles propõem aos vereadores, os vereadores entram com um pedido ao prefeito e começam a encher o saco do prefeito mesmo para fazer. Aí tem a força do vereador, a força da Câmara de pressionar o prefeito, o executivo, para fazer. Quando eu falo prefeito, não é só o prefeito, é os secretários juntos, né? Todo o staff do governo que é necessário fazer com que eles entendam que quem pede é a Câmara de Vereadores, quem faz é o executivo. Câmara que funciona é aquela Câmara que cobra, aquela Câmara que pede. E prefeito que funciona é aquele prefeito que escuta a Câmara de Vereadores. E aí, quando escuta, não é situação oposição, é a Câmara de Vereadores, porque todos representam a população. Então, conheça a função do vereador. Essas 3 funções vocês têm que conhecer na ponta da língua. Quando perguntarem, primeira é fiscalização. Segunda é fazer leis que beneficiem a comunidade. E terceira é propor, solicitar, reivindicar ao executivo. Sabendo essas 3, você desempenha o papel do vereador perfeitamente. Faça essas 3 com conhecimento. Daí vai melhorar. Então, por que você quer ser vereador? Função legislativa. Eu já falei, né? Consiste em elaborar as leis que são de competência do município, discutir e votar os projetos que serão transformados em lei, buscando organizar a vida da comunidade. A gente tem o PL, é o projeto de lei. PLC, projeto de lei complementar. Então, são os 2 projetos de leis que vêm para a Câmara, geralmente, do prefeito. O projeto de lei é quando é elaborado pela primeira vez, não tem ainda uma lei, é discutida, geralmente é regime ordinário, é votação maioria simples, né? O que é maioria simples? Vocês sabem? Maioria simples é o número de vereadores aqui em Guaramirim é 9, então tem que ter 5 votos favoráveis para aprovar a lei. Se tiver no plenário somente 8 vereadores, está faltando 1, quantos votos precisa? A metade. Precisa de 4 ou 5. 4 porque o presidente não vota. Se der 4-3, o presidente entra no voto Minerva, daí ele vota para decidir, né? Então, é isso que faz as leis ordinárias. A lei complementar é qualificada, maioria qualificada. O que é maioria qualificada? É 2/3, né? Então, 2/3 ou metade mais 1, também dos presentes, ou a maioria absoluta quando é 2/3. Tem projetos, por exemplo, mudança de lei orgânica. Lei orgânica do município só se muda com 2/3 dos vereadores. 2/3 dos vereadores. Lei complementar é metade mais 1, ou seja, tem que ter 5 votos, não é os que estão comparecendo no plenário naquele dia. Função fiscalizadora. O vereador tem o poder e o dever de fiscalizar a administração, cuidar da aplicação dos recursos, a observância do orçamento. Também fiscaliza através de pedidos de informação. O vereador, ele tem a prerrogativa de fazer pedido de informação ao executivo. Muitas vezes, você não tem acesso ao executivo, por ser da oposição, você não vai lá, quando é da situação, você vai lá, pergunta, eles respondem. Mas quando não é, você faz o pedido de informação. Eu não sei como é que é o regimento aqui, mas geralmente é 30 dias que o prefeito tem para retornar o pedido de informação. Obrigatório. Deve ser 30 dias aqui também. Essa semana agora, 2 semanas atrás, foi cassado um prefeito de uma cidade por não responder pedido de informação. Ele pode ser cassado, e é correto. Ele tem que responder pedido de informação. Daí a justiça foi lá e te retirou. Retirou por quê? Ele voltou ao poder, voltou a ser prefeito novamente. Sabe por quê? Porque a Câmara de Vereadores errou no processo de votação dele. De tudo que o ritual tem que ser seguido perfeitamente. Se tivesse sido feito perfeitamente, o prefeito não voltaria.
Mas fizeram errado, o prefeito voltou. Por isso que tem que ter conhecimento. Um advogado na Câmara, conhecer ele, saber como fazer. Então, pedido de informação é importante para saber como é que está uma obra, quanto foi gasto a obra, o que foi feito aqui, o que foi feito ali. Tá? Função de assessoramento ao Executivo. Essa função é aplicada às atividades parlamentares de apoio e de discussão das políticas públicas a serem implantadas por programas governamentais via plano plurianual, leis de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Poder de emendar, participação da sociedade e a realização de audiências públicas. Eu já falei para vocês, né? Mas agora só para dizer que o plano plurianual é feito para 4 anos, né? Então, o prefeito ele tem que fazer a cada 4 anos, no primeiro ano do exercício dele, de mandato, fazer o plano para 4 anos, a Câmara aprova. Depois tem diretrizes orçamentárias a cada 2 anos. E o orçamento, a Câmara, eu não sei se aqui tem que votar até o final de outubro, né? A maioria é até final de outubro, algumas vai até dezembro, a lei do orçamento para o ano que vem, para incluir, né? Para incluir o orçamento para o próximo ano. Função julgadora, a Câmara tem a função de apreciação das contas públicas dos administradores e da apuração de infração política administrativa por parte do prefeito e dos vereadores. A Câmara tem poder julgativo também. Ela pode julgar a questão das contas do prefeito. O prefeito termina o mandato, ele manda as contas para onde? Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas avalia, aponta lá irregularidades. O Tribunal de Contas não caça prefeito. Ele recomenda a aprovação ou rejeição das contas. Ele recomenda, manda para a Câmara de Vereadores. Se chega na Câmara de Vereadores, os vereadores, mesmo que o Tribunal de Contas tenha apontado rejeição, mas a Câmara aprova, não é cassado, o prefeito não pode ser cassado. Agora, se a Câmara rejeita, ele pode entrar com o pedido, então, para fazer a cassação do prefeito. Daí tem todo um rito, um julgamento, direito à defesa, né? É isso, Cida. Direito à defesa, para poder voltar, então, a discutir isso ali, dar amplo direito de defesa ao prefeito. Mas ela também tem esse poder julgador, inclusive do vereador. Tem muitos vereadores cassados por mau comportamento. Tem um conselho de ética, né, que é formado pelos próprios vereadores, que são infrações realizadas por vereadores, inclusive no seu mandato, obrigatório no seu mandato, que são julgadas pela Câmara de Vereadores. Como o prefeito também é julgado pela Câmara de Vereadores. Para destituir prefeito, cassar prefeito, quantos votos tem que ter? 2/3 dos votos. Para cassar prefeito, é 2/3 dos votos. Lembre-se que, para começar, você precisa ter o domicílio eleitoral na cidade em que deseja concorrer pelo menos 1 ano antes das eleições. Então, esse ano já terminou. Nós já temos, quem não mora, não tem residência em Guaramirim, não pode mais ser candidato no ano que vem. É 1 ano antes das eleições, né? Ter nacionalidade brasileira. Ser alfabetizado. Tem que escrever o seu nome, assinar o seu nome. Estar em dia com a Justiça Eleitoral. Tem que resolver o seu problema com a Justiça Eleitoral. Tem muitas pessoas que não votaram em eleições anteriores. Tem que ir lá na Justiça Eleitoral ou pagar a multa, ou justificar ou pagar a multa, né? Senão, não vai poder ser candidato. Tem outros, por exemplo, e a gente passa muito isso, né, Sidney? Que em eleições anteriores não chegaram, não se elegeram, não prestaram conta da campanha política, da sua campanha política. Fizeram a prestação de contas, não terminaram. Está lá na Justiça Eleitoral apontado, ele não consegue ser candidato. Não consegue. Depois o Sidney vai dizer alguma coisa sobre isso. Ser maior de 18 anos na data da posse. Na data da posse, tá? Ter certificado de reservista, nos casos dos homens, né? Estar filiado a um partido político há no mínimo 6 meses antes da eleição. O partido não é apenas uma sigla, né? E busque aqueles cujos valores mais se identificam com os seus. Como é que você escolhe um partido político? Gente, eu
eu digo para vocês, isso é certeza por conhecimento. Eu já fui de 3 partidos. Eu tive 3 mandatos no MDB, 2 mandatos no PSDB e 2 mandatos no PL. Conheço o estatuto do partido. Conheço o estatuto do partido. Quem conhece o estatuto do partido, ele sabe ser conduzido como vereador, fazer o seu trabalho sem problema nenhum. É que os partidos políticos hoje não agem da maneira que deveriam agir. Eles não agem. Mas se cada partido tivesse o seu estatuto colocado em prática, melhoraria muito a nossa política, porque tem coisas que vereadores estão fazendo, já eleitos, que não poderiam fazer, estão fazendo e o partido não cobra. O partido não faz nada. Então tem que enquadrar o partido. E isso eu já passei em algumas situações, inclusive de votação. Você enquadra vereador, porque se você entra no partido político, você concorda com aquilo que está no estatuto. O meu partido, PL, é para o direito à vida. Ele tem os princípios que são os meus princípios. No nosso estatuto diz, por exemplo, que nós somos contra o aborto. Está lá. Então, eu não posso ficar defendendo o aborto, senão o partido vem e pode me tirar do partido, me expulsar do partido e eu perder, inclusive, o mandato. E o direito à liberdade, outra coisa que tem no nosso. Nós temos, por exemplo, no estatuto, que nós somos a favor da liberdade econômica. Nós somos a favor também do direito à propriedade. Direito à propriedade. Sim. Bom, se for expulsão do partido, você perde o mandato de vereador, é chamado suplente. O voto não passou. Terminada a eleição, tudo julgado, você tomou posse, os vereadores tomaram posse, passa o que é voto para trás, não volta mais atrás. O partido fez um vereador, ele continua com o vereador, entra o suplente. Tá, nós já vamos entrar numa outra esfera. Podemos responder isso depois? Porque isso vai ficar para depois. É simples aí para resolver. Posso responder agora, mas é melhor deixar para depois para ter uma sequência. Senão, nós vamos perder o fio da meada. Pode ser? Então vamos sair aqui. Então, saber escolher um partido, né? Aquilo que se identifica comigo. Né? Se identifica comigo. Olhe o estatuto do partido para ver se identifica com você. Cada Câmara tem no mínimo 9, no máximo 55 vereadores, a depender do tamanho da população do município. Acho que Guaramirim já podia ter mais, né? Né? Agora, de cabeça, eu não me lembro. Eu sei que o Joinville poderia ter 27 e tem 19. 55 tem aonde? São Paulo tem 55 vereadores. 55 vereadores e 94 deputados estaduais. Então, o Guaramirim eu acho que podia ter 11, se não me engano. 13 já, 13, então, né? Então, o Guaramirim podia ter 13 vereadores. Tem 9, porque se falar que vai aumentar, os vereadores apanham aqui dentro, né? Pode. Então, é errado. Quanto mais... Escuta o que eu vou falar para vocês. A Câmara de Vereadores, o Legislativo, ele é o equilíbrio da democracia. Se não tiver o legislativo, nós não vamos ter democracia. As pessoas não entendem isso. Que a Câmara, por pior que seja, ela ainda é o equilíbrio da democracia. Porque se não tiver, nós não vamos ter uma fiscalização no Executivo. O Executivo faz o que quer e começa a ser o quê? Ditadura. Começa a ser a ditadura. O que é? Não. A nossa lei tem um pouquinho coisas assim que ele joga lá em cima para a torcida, né? Por exemplo, eu sempre defendi o seguinte: o Congresso Nacional deveria estabelecer, seguinte forma, cidades que tenham de tanto a tanto eleitores ou munícipes, tem que ter o número X de vereadores, e não jogar para a Câmara defender. Como é que a Câmara vai defender os seus próprios direitos? Ou estabelecer os seus próprios direitos? E a mesma coisa, salário de vereador. Quem faz o salário é a própria Câmara, tendo o limite constitucional. Mas quem estabelece, e a lei diz o seguinte: para estabelecer o salário de vereador, tem que ser de uma legislatura para outra. Então,
até 6 meses antes do final do ano, a Câmara de Vereadores tem que estabelecer o seu salário, o seu subsídio para a próxima legislatura. É a Câmara que tem que fazer. Só que no Congresso Nacional é diferente. O Congresso estabelece o seu salário após as eleições. Daí eles já ganharam, vão aumentar o salário para a próxima eleição. O vereador não. Ele estabelece antes, 6 meses antes, e o seu próprio salário. Por isso que a maioria não aumenta, fica cada vez mais defasado o salário de vereador. É difícil. Joinville aumentou agora, fizeram aumento, tem que ser até, então pode fazer esse ano. Estão apanhando na rede social, feito louco. Todo mundo apanha. Mas é o salário, porque é o direito. Eu sei que Guaramirim não tem o 13º ainda. É uma vergonha. Como é que o trabalhador, todo mundo recebe 13º, o vereador não recebe 13º? Joinville nós já recebemos desde 2005 o 13º. Né? Então os direitos têm que ser estabelecidos. Só que daí o Congresso joga para a Câmara de Vereadores decidir os seus direitos. E daí não é justo. Como é que vai aumentar o número de vereadores? E quantos bairros Guaramirim tem? Bairros. 20, pelo menos 20. Daí todo mundo cobra, o vereador no meu bairro não faz nada. Não tem vereador no bairro? É outra coisa que tem que estabelecer aqui. Vereador não é feito para o bairro, vereador é feito para toda a cidade. Para toda a cidade. Claro que ele morando lá, ele vai puxar mais para o bairro dele, vai lutar mais para o bairro dele, mas ele trabalha em toda a cidade. Tá? Então é isso. Aqui tem 13 e não vai aumentar, né? Não vai, porque a população, a 9 ia para 13, não vai aumentar, né? Infelizmente. Deveria ter mais representatividade. Quanto mais representatividade tiver, melhor para a cidade, melhor para o poder. Tá? Isso vocês podem ter certeza. Né? Mas por onde começar? Começa a construção de uma base sólida. O que é a tua base sólida? Do meu segmento. Eu sou da igreja. Eu vou conversar com o pessoal da igreja. Eu vou lá conversar com o líder. Quem é o líder lá da igreja que eu participo? Quem é o líder lá do meu bairro que eu participo? Quem é o líder da associação de moradores? Quem é o líder da comunidade? Quem que eu vou procurar? Vou procurar lideranças e formar com elas parcerias de trabalho. Ajuda. Olha, eu quero lutar por vocês. Vamos estabelecer uma parceria? E ela ajuda a pessoa a você construir essa tua base. Por que eu vou lutar? O que eu vou fazer? Quem não é visto não é lembrado. Você precisa estar na comunidade. Gente, eu fui 27 anos vereador, 26 anos, quase 27. E toda a vida é a mesma coisa. Eu vou num lugar e eu vou sempre. Só que quando chega a época da eleição, eu vou lá na festa da igreja, o que a pessoa vem dizer para mim? Agora aparece a época da eleição, né? É assim, eu posso ir todo ano lá, eu estou lá sempre, mas chega a época da eleição, a pessoa, não é verdade? Agora tu está aparecendo, agora tu vem? E o vereador, eu não vi vereador, tem um outro ainda que foge, mas a grande maioria trabalha muito. Quem for vereador aqui trabalha muito. Trabalha e escuta muito também. Ser vereador é ser para-choque, ou melhor, saco de pancada de insatisfação da comunidade. A comunidade, por culpa dos próprios vereadores, que às vezes dão mau exemplo, né? Dão mau exemplo, deveria dar bom exemplo, não dão. Os próprios vereadores, mas da rede social hoje muito forte, da imprensa, ou do próprio executivo, que a gente apanha por causa disso. Vereador não presta, vereador não vai, e a gente vai nisso. Agora, se o vereador trabalhar direitinho, ele vai ser reconduzido para o cargo dele. Tá. Que bandeiras eu defendo, eu já falei. Qual a minha ideologia, né? Ideologia, aquilo que você pensa, o que você quer. Ideologia, né? Que a gente fala hoje, está muito em voga. Capitalismo, socialismo, comunismo, né? O que eu me adequo mais? Eu tenho que conhecer o que é ideologia. Se perguntar para você o que é um comunismo, você vai dizer comunista é aquele lado lá que mata criancinha, que isso, aquilo. Não é nada disso. Vai estudar um pouco do comunismo, o que é comunismo, né? Quem foi o fundador do comunismo,
Como é que se conheceram? Eu fui na França, por exemplo. França vive socialismo. Socialismo, fantástico. Se viver o socialismo da forma que ele foi concebido, é fantástico. Ajuda um outro, né? Divide entre as coisas, é bom. Como o capitalismo, nós vivemos o capitalismo. Hoje o Brasil vive o capitalismo, né? Vive o capitalismo. E o comunismo qual é o país que vocês lembram agora na cabeça que vive o comunismo? Primeiro, China, maior de todos, né? Coreia do Norte, é fortíssimo. Cuba, vive o comunismo, né? Venezuela é uma ideologia que não é bem comunismo, não é nem socialismo, é ditador. Aí é ditador. Vamos lá. Planejamento de campanha e pontapé inicial. É quando você divide o norte da tua campanha, as bandeiras, a ideologia que seguirá, a linha editorial da sua comunicação, inclusive as redes sociais onde você estará presente. Você quer ser candidato a vereador? Você já viu qual o partido? Quantos votos eu preciso fazer para ser vereador? Como é que eu vou conseguir esses votos? Planeja isso. Onde é que eu vou conseguir ganhar? Quem souber fazer um planejamento de campanha, ele vai ter mais chance de sucesso do que o que não faz planejamento de campanha. Claro que em campanha a gente sempre tem que dizer assim, olha, de 100 eu vou pegar 10. Isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Quantos 10 lá foram curados da lepra, quantos voltou para agradecer? Um só, 10%. Mas a gente tem que planejar. Tem que saber onde que vai buscar os votos, de que maneira eu vou buscar, né? Quantas pessoas eu tenho que ter uma equipe para me ajudar, né? No bairro, na cidade, né? Do partido, quem vai me ajudar. Isso tudo você tem que fazer, esse pontapé inicial tem que ver. E começa pelo número de votos que você tem que atingir. Você já viu, sabe o que é o coeficiente eleitoral? O coeficiente eleitoral é o número de votos bons dividido pelo número de cadeiras na Câmara de Vereadores, que formam o coeficiente eleitoral para eleger um vereador. O mais votado é eleito. Quanto eu tenho que ter para ser o mais votado? Quantos podem ser feitos? Né? Quantos vereadores vai ser feito? Isso é um estudo que eu não vou falar para vocês, porque cada lugar, cada cidade tem a sua própria construção partidária, né? Em Joinville, na última eleição, nós tivemos, dos 19 vereadores, 14 partidos na Câmara de Vereadores. 14, foi um absurdo. A lei eleitoral anterior mudou, essa agora vai ser diferente, mas a lei eleitoral anterior viabilizava que vários partidos pequenos tivessem vereador. Agora mudou um pouco. Antes era 1,5 o número de vagas da Câmara você podia lançar no teu partido político. Por exemplo, aqui tem 9, uma vez é 9 mais 4. Então era 13 aqui, né? Cada partido 14, que daí joga para cima, porque meio joga para cima. 14. Respeitando que é obrigatoriamente ter 30% de pessoas do mesmo sexo. Não é de mulher, é pessoas do mesmo sexo. Você pode ter mais mulheres do que homens. É difícil isso acontecer, não vi ainda, mas pode ser mais mulheres do que homens. Tem que respeitar os 30% do mesmo sexo. E aí você forma o número de vereadores. A lei mudou, agora não é mais 1,5. Antes, inclusive, anterior àquela eleição, quando podia fazer coligação, 2 partidos na mesma sigla, no mesmo nominato ali, você podia lançar 2 vezes o número. Então, em vez de 9, podia lançar 18. Isso era na eleição de 2016. Né? 2016. Então, agora mudou. Agora só pode cada partido lançar uma vez mais um. Então, Guaramirim, cada partido pode lançar 10 candidatos, sendo 7 homens e, no mínimo, 3 mulheres, ou 7 mulheres, no mínimo, 3 homens. Né? Então, é isso que pode. Esses 10 somados têm que fazer o coeficiente eleitoral para eleger um. Depois, o segundo nem sempre é o dobro. Daí é uma conta que aqui é difícil de fazer para vocês entenderem, e nem é necessário, porque isso o partido faz ou a Justiça Eleitoral faz. Tá? Você precisa ter uma comunicação bem estruturada. Hoje, a rede social é muito forte. Todo mundo tem que ter uma rede social. É bom. O que é a rede social? É Instagram, é Facebook, WhatsApp. Formular, fazer. Eu não consigo fazer, arruma alguém.
da família, um amigo, que vai lá e faça. Comunique aquilo que você quer, o que você pensa. Tem, por exemplo, a deputada estadual mais votada de Santa Catarina, 196 mil votos, Ana Campaiolo. 196 mil votos. Ninguém nunca mais vai fazer esse número de votos que ela fez. Como é que ela fez a campanha dela? Vocês viram ela em Guaramirim? Vai olhar quantos votos ela teve em Guaramirim. Sem botar o pé aqui. Como é que ela fez? Rede social. O que ela comunicou? Quem sabe o que ela comunicou? Principal norte da campanha dela foi contra o feminismo. Ela lutou contra o feminismo. E ela luta contra o feminismo. E ganhou esses votos todos contra o feminismo. Né? E ela sendo mulher. Né? Mas é a linguagem que ela utiliza, a maneira como ela fala, contra o aborto, contra o feminismo, cativou os jovens. Cativou os jovens. A linguagem dela cativou os jovens. Ela soube explorar muito bem essa rede social. E tem contos ainda fazendo sucesso em rede social. Artistas, né? Que vão para a rede social que antes nós não tínhamos. Antes, desde que eu entrei lá em 96, a minha primeira eleição, o que era a campanha? Era placa no poste, placa na casa, né? Adesivo no carro, ainda hoje pode, adesivo só um, tá? Mas enchia o carro, botava aquele papel no poste, pregava uma coisa feia, ridícula, né? Era assim que era feito. Né? Hoje não é mais. Hoje, pelos cálculos que se tem, 50% do sucesso de uma eleição é rede social. Então, faça a tua rede social, nem que seja lá para dizer, tirar uma foto tua que está no evento na tua casa, com teu filho, na tua família, bota lá, passando com a minha família hoje, indo aqui. Faça uma rede social, Instagram, principalmente, Facebook, né, e também WhatsApp. Né? Então, isso tem que ser feito. Procura alguém que formule isso para vocês. É importante, peça por ajuda para o partido. Nós temos no nosso partido em Joinville, nós estamos uma equipe que vai fazer a rede social para os vereadores, para fazer uma linguagem, comunicar aquilo que o partido pensa, que o partido quer, e que a pessoa também quer atingir. Onde que eu quero chegar? De que maneira eu vou chegar? Como eu vou atingir aquela pessoa? Como eu vou atingir o meu eleitor? Quem é o teu eleitor? O meu eleitor, pelo tempo que eu estou na política, já está morrendo muito, velhinhos. Estão morrendo, cada vez perde um aí. Toda semana tem alguém, porque foi passando e vai. Eu tenho que conquistar agora jovem, juventude e pessoal que está aí, que gosta da boa política. E eu digo sempre, não existe política velha, nem nova. Existe a política boa. Aquela com seriedade que você faz, olhando para a pessoa, ajudando a pessoa. Então, determine isso, né? Comunicação estratégica, a campanha começa, uma pré-campanha muito anterior à campanha. Você precisa ter um histórico na mídia tradicional e nas redes sociais, né? Você estabelece isso. Como é que você vinha falando? Continua falando da maneira que você tinha falando, só que para mais gente. Para atingir mais pessoas e aquilo que você pensa que você quer. Tem que botar o teu pensamento aquilo que você quer, tá? A sua maneira de ser. Por exemplo, aqui, onde é que o teu público mais circula nas redes sociais? Eu, por exemplo, tenho uma coisa diferente. Eu tenho matérias que eu faço que no Facebook estoura. O meu público é mais de Facebook do que Instagram. Quem usa mais Instagram é mais a juventude. Quem usa mais o Facebook são mais velhos, né? A gente mais vivida, mais experiente, né? Então, mas qual é o público? Agora, onde que todos estão? No WhatsApp. A melhor rede que tem é o WhatsApp. Ainda tem o Twitter, que é bom, tem o site, que é bom, né? Mas utilizando mais o WhatsApp, que você atinge todos os teus amigos diretamente, e também o Instagram ou Facebook. Tem que estabelecer isso, onde que eu vou mais fazer. Eu não vou falar aqui em impulsionamento, como é que faz, né? Paga, mídia paga, porque a maioria das pessoas que faz sucesso aí, ó, que tem um monte de seguidores, pagam para poder ter mais seguidores. Quanto mais você impulsiona, mais seguidor você vai ter. Então, muitos deles pagam. Pago. Depois você vai criando uma mídia orgânica, que vai passando, que já cria
aquela convivência, daí já diminui e não precisa pagar tanto, né? Ainda sobre comunicação, o impulsionamento é fundamental nas redes sociais hoje. Pagar um pouquinho. Quero ser candidato a vereador, tem que ter um dinheirinho para isso aqui. O partido, nem todo partido ajuda, tá? A maioria não ajuda. Não adianta, vou esperar que o partido ajude. O partido, a maioria não ajuda. Aliás, foi feito o fundo eleitoral que não é para chegar no candidato a vereador nas pessoas simples. A maioria já fica lá em cima nos donos do partido. Não chega pouco aqui embaixo. Daí, quem vai ajudar vocês, geralmente é candidato a prefeito, um pouquinho a partido, vai lá, né, para cá. É isso, não pense em ter muito recurso. Agora, você tem que ter um pouquinho para botar em rede social, tem que ter, tá? Aí da comunicação, você precisa ter conteúdos bem estruturados, alinhados com o seu planejamento estratégico, alimentar as suas redes sociais, alimentar o que é? Colocar sempre ali que as pessoas ficam olhando. A gente fala em visualização, né? Fala em comentários, fala em curtidas, né? Quantos likes tem. Você tem que instigar isso, as pessoas comentarem. Porque quanto mais comentar lá, por que vocês já viram rede social de alguém que vai lá e quando você escreve ele rebate atrás? E daí você escreve ele rebate mais ainda? É tudo que eles querem quando você rebate, quando você fala. Porque quanto mais rebate, mais vai alcançando os outros, mais vai atingindo o objetivo deles. Então tem pessoas especializadas nisso que fazem só isso, só vive disso, só vive criando confusão para poder ter mais comentário. Quanto mais comentário tem, mais like tem, mais aumenta o orgânico, mais eles crescem em rede social. Aliás, tem gente, né? Tem gente que comum, assim, que a gente fala calado, uma vez não fala nada. Quando olha na rede social, diz, meu Deus, será que aquele é mesmo que eu conheço na vida? Porque lá ele se transforma, né? Lá muda totalmente a pessoa. Lá ele bate, ele não tem vergonha de dizer, mas chegou na frente da gente, ele não fala nada, fica quieto. Agora lá ele descasca a lei em todo mundo, né? Ainda sobre comunicação, a comunicação, ela não acontece só no digital, né? O bom e o velho networking é fundamental. O que é networking? É o boca a boca, visita. Gente, ganha eleição quem mais visita, quem mais vai na casa. As pessoas, eu já sou um pouquinho experiente nisso, quem é vereador sabe disso, tu pode ajudar 4 anos a pessoa, tu está ali com ela. Chegou na época da eleição, se tu não foi lá, não pediu voto para ela, não conversou com ela não vota em ti, vota em outro. Porque você tem que pedir o voto. Tem que chegar lá para ela e pedir o voto. Eu falo em amarrar o voto. O que é amarrar o voto? Vocês saem daqui, vocês são candidatos a vereadores, vão fazer visitas, tem que dizer que você é, o que tem que falar? Sou pré-candidato a vereador. E vamos deixar um pouco de formalidade, né? Quando você está sozinho numa casa, você não precisa dizer que é pré-candidato a vereador. Você diz, eu sou candidato a vereador. Ninguém está gravando, não está falando, e não tem problema nenhum. O problema maior é você chegar num grupo grande de pessoas reunidas, você diz, sou o candidato a vereador. Daí alguém gravou, denunciou, você vai ter problema. Por que não falar nisso? Você não é candidato a vereador. Quando é que a pessoa se torna candidata a vereador? Depois das convenções, né? Homologado na convenção, ela se torna candidato a vereador. Até ali é pré-candidato a vereador. Em grande grupo, mas quando está lá na casa, chega lá, visita as pessoas, conversa com elas, atende, faz. Quem sabe fazer oração, faz oração por um doente na casa, né? Vai lá e amarra e diga, olha, gente, eu sou um candidato a vereador. Olha, eu queria pedir a ajuda de vocês. Me ajude, por que eu sou um vereador? Aí vem a primeira pergunta que eu fiz lá no início. Por que eu quero ser um vereador? Olha, eu quero ser um vereador para ajudar nisso, ajudar naquilo, ajudar na saúde, ajudar na educação. Não vai prometendo coisa que você não consegue fazer. Aliás, uma das coisas que eu sempre fiz na minha vida política é não mentir. É não dizer para a pessoa aquilo que ela pode ter e não vai ter. Não faço isso. As pessoas perguntam para mim, Maurício, qual é o teu sucesso de ter 7 mandatos consecutivos? É não enganar pessoas. As pessoas merecem respeito. O dia que eu enganar uma pessoa, que eu mentir para ela, ela vai me cobrar. E ela não vota mais em mim.
Não, a não ser que seja muito mau caráter, né? Que daí gosta de apanhar mesmo, né? Mas a maioria não, a maioria é bom caráter. Se você enganou ela, mentiu para ela, você ganha o voto uma vez e não ganha nunca mais, né? E aí eu digo qual é o papel do vereador. Se você for lá numa rua conversar, poxa, aqui essa boca de lobo, nenhum vereador faz nada aí. O vereador não tem que fazer mesmo. Quem faz é o executivo, o vereador tem que pedir. E se você falar e dizer assim, ó, se eu for eleito, eu vou mandar arrumar isso aqui, você está mentindo e enganando a pessoa. Não faça isso. Diga qual é o papel do vereador. Olha, eu vou lutar junto com você para resolver isso aí. Porque tem que ser arrumado. Isso é uma competência do prefeito, do secretário. Eu vou cobrar deles. E pode contar comigo porque eu vou ser firme na cobrança. Vou bater mesmo. Se ele não fizer, eu vou bater. Ele vai ter que responder na Câmara de Vereadores. Determinação no falar. Determinação no falar. Não enganar e determinação no falar e agir, porque o vereador mesmo, ele não sabe a força que ele tem. A grande maioria dos vereadores em Santa Catarina, no Brasil, não sabe a força que ele tem. Sabe por que ele não sabe? Porque ele entra a ser candidato a vereador, ele se elege vereador e ele não sabe qual é o papel do vereador. E o que o vereador pode fazer ou não pode fazer. A grande maioria não sabe. Se soubesse, nós teríamos, com certeza, uma cidade mais eficiente, com mais qualidade, um atendimento melhor. Aliás, esse é outro ponto que eu não queria entrar muito, né? Mas quando um prefeito ganha uma eleição, um partido ganha eleição, infelizmente, coloca-se muitas pessoas como sem qualidade. Cargo comissionado. Como é que você pode entrar numa prefeitura? De 3 formas. No serviço público, não na prefeitura. Serviço público. Primeiro é concursado. Você presta concurso público, passou, você então tem lá, entra, tem 3 anos de estágio probatório, você é avaliado, passou o estágio probatório, você se torna efetivo. Efetivo pode mandar embora? Pode sim. Se ele fizer besteira, pode fazer processo administrativo, um PAD, né? E ele pode ser mandado embora. Você já viu alguém sendo mandado embora dessa forma? É? Parabéns. Porque a grande maioria não vai. Processo vai chegar lá no final, ele até pode mandar embora, o sindicato entra, bota um advogado, manda ele voltar e o cara não trabalha e continua não trabalhando, não fazendo nada, não contribuindo, e daí a gente apanhando por causa dessas pessoas más que entram. Todos são ruins? Não, a grande maioria é boa, mas infelizmente aqueles ruins atrapalham todo o processo político. Então, primeiro você entra por concurso público. Segundo, por cargo comissionado, aprovado pela Câmara de Vereadores. Então, não adianta o vereador ficar batendo que tem cargo comissionado. Ah, porque está cheio de cargo comissionado. A Câmara é culpada porque aprovou os cargos comissionados. E é legal o cargo comissionado? É legal, está previsto em lei. Então, cargo comissionado é previsto em lei. Quem é que nomeia cargo comissionado? Na prefeitura é o prefeito. Na Câmara de Vereadores é o presidente da Câmara. Então, cargo comissionado é legal? É. Não adianta ficar batendo em cargo comissionado, porque é legal. Foi aprovado. E a terceira forma é por processo seletivo, ou ACT, como são chamados, principalmente em casos de professores que hoje a grande maioria é ACT, cargo comissionado. Então, essas 3 formas que você entra no serviço público. Fora isso, não tem outra forma. Tá, tem empresa terceirizada, mas não é serviço público, né? Que presta serviço para a prefeitura, mas não é serviço público. Então, essas 3 formas. Legais. Essas 3 formas são legais. Isso tem que ser cobrado. Então, o boca a boca, o falar, ir conversar com as pessoas, amarrar o voto, como eu digo, tem que fazer desde já. Quem não começou ainda está perdendo tempo. Tem gente na frente de vocês. Tem gente na frente. Os vereadores que estão aqui estão na frente de vocês, porque eles estão trabalhando o dia a dia da eleição. Eles estão pedindo. Vocês têm que sair pedindo voto, amarrando o voto, falando, não enganando, né? Não enganando. Principais redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter, etc. Principais redes sociais offline, ou seja, fora do formalizado. É o boca a boca, essa é a melhor que tem, né? Quem gosta de falar, quem gosta de se comunicar, quem tem facilidade, é muito bom, né? E engraçado que nem sempre o melhor político é o que mais fala, tá? Nem sempre o melhor político é o que mais fala. Isso eu aprendi muito com o Luiz Henrique, que foi meu padrinho que entrei na política. Ele sempre dizia, não procure o mais simpático, o que mais fala.
esse geralmente não vai ser o bom político. O bom político é aquele sério, correto e que fala a verdade. Mídias impressas, jornais informativos, revistas, né? Procure estar lá, do porta a porta. Quem indica, o famoso QI, né? Quem indica quem é o cabo eleitoral bom que você pode trazer para você, quem é que pode trabalhar para ti, te ajudar na campanha. Primeiro lugar, família. Família é o principal. Se você chegar na tua família e vai dizer assim, eu sou candidato a vereador, todo mundo torceu o nariz, convence eles. Se você não convenceu, vai ser difícil a eleição. Convence a família. Convence a família. Mulher, marido, filhos, né? Convence eles e peçam para eles te ajudar. Porque, infelizmente, tem ainda pessoas na política que a família tira voto dela. Né? Tira voto dela, porque fala mal. Diz, não quero que ele vá essa política, não quero ir lá naquela política. Política é tudo ruim, política é tudo, né, não presta. E aí você entra nesse meio comum e não. Convença a tua família primeiro. Segundo, parentes próximos, né? Conversa com eles, fala, sou candidato, né? Me ajuda, você vai me ajudar. E respeita quando diz, não, eu não posso te ajudar. Quando a pessoa diz, eu não posso te ajudar porque eu já tenho compromisso, aperta a mão delas, parabéns, porque você está falando a verdade para mim. Eu gosto disso. Você ganhou um amigo. Porque não vai falar mal de ti, ainda se um outro vai dizer assim, mas eu não vou votar naquele lá que tu está indicando. Daí ele diz, não, então vota na fulano tal que é minha parente, vota porque esse é bom. Porque você falou a verdade. Você não xingou ele, não brigou com ele porque ele te conhece, é teu amigo tanto, teu parente, e você xingou ele porque ele não vai votar em ti. Não fique bravo quando alguém diga que não vai votar em ti. Agradeça, dê parabéns, escolha e cobra do teu candidato. Cobra depois se ele se eleger. E cobra de mim também, porque você é um parceiro teu. Pronto, ganhou a pessoa. Né? Tem muitos exemplos disso que a gente pode citar, né? De conquista. E eu fiz isso a minha vida toda. Nunca briguei com alguém que não ia votar em mim. Daí, alguns da minha equipe, depois que passou a eleição, vai lá alguém pedir ajuda, e eu atendo bem, converso e ajudo. Daí ela diz, Maurício, tu estás dizendo que nem votou em ti. Não votou agora, na próxima vai votar. Né? Na próxima vai votar. Não adianta você olhar. Essa outra que eu aprendi com o meu mestre Luiz Henrique. Não faça política olhando pelo retrovisor e nem com o fígado. Se você fizer política com o fígado, você não vai se dar bem na vida política. O que é fazer política com o fígado? Com raiva, com ódio, com rancor. Do toma lá da cá. Tu me deu um tapa e eu dou-lhe outro em ti. Não é assim que é política com o fígado. E olhando para o retrovisor, o passado. Passou, gente. Tem coisas que a gente... Deus perdoa sempre, né? A gente, às vezes. Agora, você pode perdoar sempre. Perdoar não quer dizer aceitar a atitude da pessoa. Perdoar é você não ter ódio no teu coração. Você não ter rancor da pessoa. Querer o mal dela. Converse, isso você é comum, a gente vê por aí. As pessoas dizendo para o teu inimigo, aquele que falou alguma coisa, eu quero que esse morra. Quero que esse morra. Desejar a morte para alguém. Para quê? Isso é política com o fígado, é política olhando para o retrovisor. Esquece isso. Política se faz para frente, propositiva. Sempre propositiva. Sempre bom. Não fale mal dos outros. Isso eu quero aqui fazer um parênteses. Gente, é muito feio falar mal dos outros. É muito feio. Quantos vêm e... como é que é aquele fulano de tal? Se você falar mal dele, pode ter certeza que aquela pessoa ou outra vai falar que aquele um falou mal dessa aqui. Né? Esse dia eu chamei a atenção de um que estava junto comigo, que veio um cara de fora, sentou lá e disse, opa, eu sou lá daquela cidade. O meu parente é lá daquela cidade. Aí ele disse assim, aquele lá não presta. Mas eu disse, cara, tu perdeu uma grande oportunidade de falar bem de uma pessoa que não gosta de ti. Porque se tu falar bem daquela pessoa que não gosta de ti, para esse, ele vai falar, tive com um fulano de tal lá da tua cidade, ele falou bem de ti. Que ele falou bem de mim, já começa a pensar diferente de ti, já muda toda a história. Então não faça política com o fígado nem olhando para o retrovisor. Não faça. Não se esqueça, equipe jurídica e prestação de contas são fundamental. Fala, Billard. Claro.
O cabo eleitoral é igual ter fé. Tu sabe o tamanho da fé? Você mede fé, bota numa garrafa de 1 litro, não mede. Cabo eleitoral tu não tem como medir. Tu não sabe quantos votos ele vai fazer. Se ele transfere votos, não transfere. É bom ele falando bem de ti e do teu lado, ajudando, não atrapalhando. Agora, voto, quem faz é você. Voto, quem faz é você. Pega um candidato ruim, pega um cabo eleitoral bom para ver se ele faz. Ó. Não faz. O produto, você vende um produto. Produto você tem que saber vender bem esse produto. O produto tem que ser bom. Porque se você vende um produto ruim, vende uma vez só e nunca mais vende. Né? Não esqueça, equipe jurídica. Né? Essa questão jurídica, eu sei que em cidades pequenas, né, menores, é muito difícil o candidato ter um jurídico, mas o partido tem que ter um jurídico. O partido tem que ter um jurídico. Se o partido não tiver jurídico, você está correndo grande risco de perder a eleição no tapetão ou por alguma coisa errada. É 2 coisas que tem que ter. É equipe jurídica e equipe de contador, contabilidade. Escritório de contabilidade é alguém que faça a prestação de contas. É 2 coisas que o partido tem que ter. Nosso partido lá em Joinville, eu sou presidente, nós temos o Cid, o nosso jurídico, ele defende todos eles, faz a inscrição de todos eles. Eu perdi uma eleição eleita por equipe jurídica. Em 2010, eu tive a minha candidatura impugnada, eu ia me eleger muito bem deputado estadual, e por um erro da equipe jurídica do nosso partido, que não fez a defesa, no tempo hábil, eu fui impugnado e perdi aquela eleição, para a equipe jurídica. De lá para cá, não aprendi, o Cid me acompanha desde aquela época, sabe tudo, conhece, cobro deles, para todos os nossos candidatos, não só do partido, da coligação, que tiver outros partidos que tiver junto, ele vai fazer o acompanhamento, e nós temos uma equipe daí, contador, que vai fazer a prestação de contas, que são impressionantes. Essa última eleição, 2 vereadores eleitos, empossados em Joinville, foram cassados, foram tirados, por uma questão partidária de não cumprir aquele 30% de pessoas do mesmo sexo. Botaram laranja, botaram mulheres, porque a cada uma mulher não colocada, tu perde 2 vagas de homens. No caso, pessoas do mesmo sexo, não, eu vou tratar de mulheres e homens. Né? E lá o que eles colocaram? Botaram assessores, 2 assessoras do vereador, para fazer número, para poder preencher a nominata, e essas 2 não fizeram votos, não fizeram praticamente voto nenhum, ainda foram para a rede social fazer campanha para o vereador dela. Perdeu a eleição, um cara bom, cara correto, que perdeu a eleição por causa do partido. E o outro também, da mesma forma, deram dinheiro para a mulher, para ela ser candidata, gravaram tudo e ficou rolando, conseguiram, agora foi cassado. Então tem que tomar cuidado, equipe jurídica, equipe de prestação de contas, é o financeiro. E a comunicação, que é importante também, do partido fazer a tua comunicação, a linha de comunicação. Passar para o Cid agora, que é o nosso jurídico, para fazer as considerações, daí depois eu abro para perguntas, né? Se alguém tiver... Eu não sei qual é o horário estabelecido aqui, até meia-noite, me falaram, mas a gente pode... O Osmar Vicente. Eu não conheço outro, mas o Cid Exato é um cara fora da curva, uma pessoa preparada, já foi o vereador. Osmar Vicente também. Um cara que tem uma capacidade fora do comum. Perdeu o mandato, porque ele chega a tabela que era da nominata do partido dele com pessoas que não fizeram campanha. É por isso, meu Nilson, também é importante você, dentro do partido, cobrar do partido, acompanhar o partido, não deixar fazer o partido que eles querem só sem dar explicação para vocês. Tem que dar explicação do que está acontecendo. Tem que reunir.
partido não se reúne só para você dizer, se tu é candidato, tu vai para a rua pedir voto. É para te ajudar a desenvolver toda a linha de trabalho, como é que funciona. Quem são os candidatos, quem são as mulheres aí que são candidatos? Eu quero saber. Porque você pode pagar o preço alto, como pagou 2 vereadores lá em Joinville, porque não questionaram o partido. O partido faz aí, eu não quero me preocupar. Perder a eleição. Né? Sidney, então contigo. Tu vai falar daí, né? Boa noite a todos. Como o Maurício já me apresentou, né? Meu nome é Sidney Oliveira. Eu sou especialista em direito eleitoral há 10 anos, né? E faço assessoramento do PL em Joinville, principalmente do Maurício, Sargento Lima e do Trovão, né? Como vocês já tiveram a parte de legislação, né, eu vou falar aqui bem rápido, né? A lei das eleições é a 9.504, né? Ela estabelece as regras para as eleições no Brasil, incluindo as eleições municipais e gerais, né? Ela trata de assuntos como coligação, isso vocês já devem ter tratado, né? Ontem. Convenção partidária, registro de candidatura, financiamento de campanha, prestação de contas e propaganda eleitoral. Tá? Eu vou falar aqui rapidamente de 3 pontos que eu acredito que sejam primordiais e exigem uma certa preparação do pré-candidato, né? E um ponto que eu acho que é de suma importância para o próprio candidato, né? Depois de eleito, esse ponto também é muito importante. O primeiro ponto é a pré-campanha, né? Vamos falar aqui de pré-campanha. E a primeira pergunta que sempre me fazem quando eu falo de pré-campanha é quando que começa a pré-campanha, né? Então, a pré-campanha ela não tem uma data específica para começar. Como o Maurício falou, quem é candidato, né, quem deseja concorrer a um cargo eletivo, ele já está em pré-campanha. Então, já pode se chamar de pré-candidato, né? E a segunda pergunta que me fazem, sempre, é o que pode fazer na pré-campanha. Essa é a segunda pergunta que sempre me fazem quando eu falo de pré-campanha, né? Então, o pré-candidato ele precisa ficar alerta às ações permitidas e às vedadas pela legislação, né? E deve conhecer e respeitar as normas para poder contribuir com a lisura no processo eleitoral. Tá? O que pode fazer na pré-campanha? Coloquei alguns pontos ali, né? Mas vou discorrer aqui para vocês irem acompanhando. Durante a pré-campanha, o pré-candidato pode fazer menção à pretensa candidatura, né? Ele pode exaltar as suas qualidades, desde que não haja o pedido explícito do voto, né? Então, tudo isso ele pode fazer. O pré-candidato pode também participar de entrevista, programas, encontros e debates em rádio, né? Televisão, na internet também, inclusive com a exposição de projetos políticos. Tá? Nessa situação, a emissora de rádio e televisão ela tem que dar o tratamento, né, isonômico a todos os participantes. Tá? A lei ela libera a realização de encontros, seminários, congressos, né, em ambiente fechado e custeado pelo partido, para tratar de organizações do processo eleitoral. Tá? Pode também ter discussões políticas em público, falar sobre plano de governo, né? Fazer alianças partidárias visando as eleições, né? E essas atividades ela pode ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação. Tá? É permitido ainda a realização de prévias partidárias, o próprio partido pode juntar lá para fazer as prévias, né? A divulgação dos nomes dessa lista, os filiados que estão participando, né? E a realização de debates. Os vereadores que buscam a reeleição, né, como pré-candidatos, eles podem fazer a divulgação de atos parlamentares,
os debates legislativos, né, e o seu posicionamento pessoal sobre a questão política, inclusive nas redes sociais. E, no caso, eles podem até, como pré-candidato, também podem fazer um impulsionamento disso, né? Também não é considerada propaganda eleitoral antecipada a realização pelo partido de reuniões e pela iniciativa da sociedade civil também, né, para divulgar ideias e objetivos e propostas. Isso também não é considerado propaganda eleitoral antecipada. Tá? O que não pode fazer na campanha eleitoral, na pré-campanha, né? O proibido na campanha eleitoral, ele é proibido na pré-campanha também. Então, na pré-campanha, o pré-candidato ele não pode fazer publicidade por meio de outdoors, né? Inclusive do tipo eletrônico. Isso tanto na campanha eleitoral é proibido, então também é proibido na pré-campanha, né? E a empresa responsável, o partido ou o pré-candidato, né, que infringir essa norma, ele pode pagar de 5 mil até 15 mil reais de multa. Sim. Não. No período de campanha, não. Não. O vereador, como candidato a prefeito, né, no período de campanha, ele pode... Mas você não pode usar a estrutura da Câmara. Você como... Na tribuna. Você usando a tribuna. Não. Aí você está usando o seu tempo de vereador. Você está no seu mandato de vereador, você tem que falar sobre o seu mandato de vereador. Agora, fora, no bairro, num debate, você pode. Usando a tribuna, a estrutura, não. 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 Aí você está usando o seu tempo de vereador, né? Você está ali como vereador, você está... Aí vem a pergunta assim, mas fulano de tal fez e não aconteceu nada. Não aconteceu nada porque ninguém entrou com um pedido, ninguém entrou com uma ação. Daí passou. Né? Tem que ser representado. Mas se entrar, sim, daí vai responder. É 1 ano antes. O domicílio é 1 ano antes. Na cidade, isso. O domicílio eleitoral, ele é 1 ano antes. A filiação partidária é 6 meses. Não, não. O domicílio eleitoral é 1 ano. Aí não vão conseguir. Porque o ano, como o Maurício já falou, já passou o ano da... Uma coisa é o domicílio eleitoral, outra é a filiação, né? Tem que deixar bem claro isso. O segundo ponto que eu acho importante o pré-candidato ele se ater, né, é sobre o registro de candidatura. Após as convenções, né, que são feitas ali do dia 25 de julho a 5 de agosto, abre-se a fase do registro de candidatura. Daí vocês vão me perguntar, mas por que, doutor, eu tenho que me preocupar com agosto de 2024? Eu vou te falar.
Para que você não tenha que sair correndo atrás de documentação, como o próprio Maurício já falou, né? Eu sugiro que você deixe essas documentações tudo prontas, né? Antecipadamente. Por isso que eu digo que a preocupação é do pré-candidato. É lá com o seu título de eleitor, né? O CPF tem que estar regular, então tem que ter aquela... eu não fiz o meu imposto de renda, meu CPF está lá suspenso, tem que estar com o CPF regular, né? Porque senão a gente não consegue fazer o registro. A quitação eleitoral, o Maurício falou aqui, né, a respeito da quitação eleitoral, tem que ir lá, busca lá no TSE, vai lá, tira a certidão, mesmo que ela não vai valer lá para frente, mas dá uma olhadinha, né? Todas as certidões negativas, tá? Para que você não fique de fora, né? Ou até tenha o seu registro de candidatura indeferido, né? Terceiro ponto que eu acho importante para o pré-candidato é a rede social, que o Maurício já falou, né? Mas eu vou falar aqui um pouquinho da preparação, né? Na ótica da pré-campanha ali, a gente deve usar a rede social para que mais pessoas, para chegar em mais pessoas, né? Então, por isso que mesmo em menor proporção, você deve impulsionar. Quem pensa em fazer o impulsionamento lá na campanha, já deve fazer ali na sua rede social, vai lá, coloca R$5, o Maurício falou, são valores pequenos, né? Então vai lá, já impulsiona faz um vídeo bonito, como o Maurício falou, e impulsiona para saber como é que faz, para conhecer, né? E quem não tem a familiaridade, né, busque o conhecimento de alguém que tenha, para que lá na época da campanha ele possa, a rede social, você tem que transformar a sua rede social de pessoa física para pessoa jurídica, porque em campanha você tem um CNPJ. Então, essa transformação para fazer de forma rápida, porque a campanha são 45 dias, né? Para que você possa fazer essa transformação de forma rápida, você comece a se preparar já desde hoje, né? Para você poder fazer essa transformação e a pessoa o próprio candidato, né? Como o Maurício falou, em cidade pequena, o próprio candidato cuida da rede social, né? Então, para que não perca muito tempo lá com essa transformação, deixe a sua rede social pronta para essa questão de impulsionamento, né? Tem que estar tudo dentro da prestação de contas. Isso. Sim, sim. Tem que estar sinalizado, né? Você tem que... Na campanha, você transforma por quê? Todo impulsionamento, toda a propaganda que você coloca na sua rede social vai estar lá identificado. Propaganda eleitoral, né? Porque você transformou de pessoa física para pessoa jurídica, então vai estar lá identificado, propaganda eleitoral, o nome, né, da campanha, né? E se você impulsionar, tem que colocar dentro da prestação de contas. Tudo tem que aparecer na prestação de contas. Quando a gente se filia a um partido, né, daí o partido analisa a filiação. Já nessa análise, eles não sabem se está tudo... Geralmente o partido não faz essa análise. Geralmente o partido filia, né? E vamos dizer assim, ele toma conta da questão de filiação, apareceu o nome dele lá, tudo bem. Mas geralmente o partido não faz não faz essa verificação, né? O partido ele vai se preocupar quando fechou lá a lista dos candidatos, aí a gente vai fazer essa questão. A gente pede toda essa documentação, né? Mas daí que vai ser feita a verificação, né? E daí vai ir atrás do candidato. O teu CPF está irregular. E quem tem que correr atrás, quem vai correr atrás é o pré-candidato lá. E daí o quarto ponto, né? Falando do quarto ponto, que já é uma preocupação do candidato, né? É sobre prestação de contas. O Maurício já explanou também alguma coisa. E os candidatos, aí o candidato já não é mais o pré-candidato, né? Ele deverá prestar conta à Justiça Eleitoral de toda a sua movimentação de campanha no prazo e da forma prevista na resolução.
A prestação de contas ela é o ato que o candidato e os partidos eles participam e dão conhecimento de toda a movimentação financeira, né, que roda dentro da campanha. Eles fazem a prestação de contas para dar o conhecimento de tudo que aconteceu, né. Os valores dão conhecimento dos valores arrecadados e aplicados durante a campanha, né. O procedimento tem o objetivo de garantir a transparência e a legitimidade da atuação partidária no processo eleitoral. Ela também inibe o abuso de poder econômico, né, e os desvios de finalidade da utilização dos recursos, preservando a igualdade de condição na disputa eleitoral. Se o candidato não prestar conta, o que acontece? Ele fica impedido de obter a quitação eleitoral durante o período daquela legislatura, né? Então, ele vai ficar 4 anos ali, se precisar viajar para o exterior, essas coisas assim, ele vai ter um certo problema, né? Porque não vai ter a quitação eleitoral. E, se for candidato daí numa próxima eleição, ele também vai ter que resolver essa questão para poder ter a quitação eleitoral e ter o registro numa próxima eleição, né? Que não for usado, vamos supor, veio uma verba, se não foi usado, ele volta para o partido, daí, que a gente escuta de casos, assim, pessoas que se dentro de uma política e pegam essa verba para uso próprio, né? Isso não... Por isso que você tem que fazer a prestação de contas, né? Para dizer, esse dinheiro eu investi ali, fiz ali, tem um contrato, esse contrato aqui, por isso que você precisa da prestação de contas, né? Teve um caso de um candidato nosso lá em Joinville, do meu partido, que cada candidato ele fazia por cheque. Até a última eleição era cheque, não sei se vai mudar nessa agora, vai ter Pix, né, mas era cheque. Então, toda a conta você tem que pagar por cheque. O banco dá um bloco de cheque. A gente deu o cheque para ele depositar na conta dele. É obrigado a depositar na conta de campanha dele. O que ele fez? Foi no mercado e trocou aquele cheque no mercado. Cheque. E, né, foi um trabalho muito grande para a gente resolver isso na Justiça Eleitoral. Inclusive, ele é um crime isso, é grave. E ele foi lá, trocou o cheque, usou para outra coisa, não usou para a campanha, né, que tinha que ser usado. Todo o dinheiro recebido por doação pelo partido ou de pessoas, ele é obrigado a entrar na conta de campanha jurídica do candidato e prestado conta, pago com recibo, né, eleitoral, para poder ter validade de prestação de contas. E a preocupação, só pegando o gancho, a preocupação, ela é do pré-candidato, ela é do candidato. O partido ajuda, faz a questão ali por trás, né, mas a preocupação tem que ser do candidato. Então, como o Nilson disse, né, cada partido tem uma organização, só que ele não vai ficar fiscalizando cada candidato o que ele faz. Agora, você, quando for fazer, pergunta no partido, posso fazer isso? Vai atrás.
No partido? É. Só que o cheque não é do partido, é da pessoa. Se ela quiser ficar com ela, fica, né? Sim, é a melhor coisa que tem, né? Melhor coisa que tem. Mas isso a gente não tem que se ater muito agora aqui, que isso vai ter mais para frente Sim. ainda, né? Ainda tem que fazer. Ainda tem que fazer a prestação de conta parcial. E só para responder o teu questionamento, né? Em caso de devolução, aí são três questões básicas ali. Se a doação ela veio de pessoas, né? Esse recurso, se sobrar, você devolve para o partido, questão municipal, né? Agora, se é recurso público, ou pelo FEFEC, ou pelo fundo partidário, né? Aí você devolve para a União. É devolvido diretamente para a União. Tá? Isso daí é aquela que eu falei que é de doação de pessoas, né? Tanto do candidato quanto de pessoas, devolve para o partido municipal. Isso. A sobra, né? Se sobrar. Por isso que é bom 0,0. Sim. Então, a questão de prestar a conta e a conta ser reprovada, né? O que acontece? Se a prestação de contas ela tiver alguma irregularidade, né? E o caso envolver o recurso financeiro público, o que tem de penalidade é você devolver o recurso. Eu usei lá recebi do FEFEC e utilizei, fiz um contrato lá, mas o contrato foi mal feito ou o recurso foi colocado em questão que não podia, né? Você é penalizado em devolver esse recurso, logicamente você vai ter que devolver, né? No final da campanha. E dependendo da irregularidade, dessa irregularidade, ela pode deflagrar uma outra investigação, né? E daí isso são em casos maiores, vamos dizer assim, de poder, o abuso de poder econômico, que daí a penalidade ela pode gerar a cassação do registro, cassação do diploma ou alguma aplicação de ineligibilidade. Tá? Por isso que eu coloquei aqui como a prestação de contas ela é importante para o candidato e é importante para o candidato tanto o eleito quando o cara que não se elegeu lá, foi candidato, não se elegeu, também deve prestar atenção na sua prestação de contas. Tá? Para que não tenha problema lá na frente. Tá bom? Então, finalizando aqui da minha parte, eu deixo ali as redes sociais do Maurício, né? Eu peço para que vocês sigam o Maurício nas redes sociais ali, e qualquer dúvida de questão jurídica pode colocar na rede social dele ali, que vai chegar até mim, e eu vou poder responder vocês aí. Tá bom? Obrigado, Cedeno. Aqui nós não estamos tratando de questão partidária, está aberto para tudo, né? Então a gente dá auxílio para todo mundo, o que interessa para nós é a boa política, as pessoas fazerem as coisas corretas. Uma das coisas que não foi tratada, não foi falada aqui, e a gente tem um problema, que é dizer, Maurício, eu estou filiado no partido, eu me inscrevi, eu quero ser candidato. O partido pode dizer para mim que eu não seja? Pode. Quem vai escolher a candidatura sua é o partido. Tem os partidos que têm o diretório e tem outros que têm a executiva provisória, né? O diretório passa pelo diretório. Então, por votação, daí o diretório estabelece as regras, as normas, né? Mas faz-se a nominata, então, por exemplo, aqui, tem que ter 10 candidatos. Isso vai para quando é diretório, chamam os filiados votam lá para a escolha. Geralmente, eu não vi, é muito difícil acontecer, mas vai uma chapa única lá, com 10 nomes, e aquilo é aprovado. E quando é executiva provisória, a executiva reúne e escolhe os candidatos. Aí eu fiquei de fora do partido, não me escolheu. Não tenho o que fazer. Ninguém tem o direito. Não, ninguém tem o direito. Não, é o partido que escolhe. Pode ser... Ele não tem o direito. Não tem o direito adquirido. Se o partido deixar ele de fora, ele fica de fora. Foi o que aconteceu mesmo com o Sidney Isabel. Ele era vereador, foi, e o partido deixou ele de fora.
E daí tem uma questão só que, eu posso ser candidato, daí eu entro na justiça, eu consigo, se o partido não tinha todos os números preenchidos de vagas. Daí eu tenho direito, eu sou filiado, eu tenho direito. Senão, não, é o partido que escolhe a candidatura. Certo, Sidney, é isso? Da questão do vereador, né? Também o partido que escolhe, eu sou vereador. Eu tenho direito adquirido, ninguém tem direito adquirido. Tá. Outra questão que eu ia colocar é o número, né? O número você escolhe o seu, e isso geralmente dentro do partido faz, sei lá, o consenso. Eu quero esse número. Brigou 2, da última eleição lá, lá 2 brigaram, quase se mataram pelo número, né? Daí depois um abriu mão, o outro também abriu, se mataram porque os 2 abriram mão, ninguém queria. Daí entrou um terceiro, queria aquele número. Besteira, né? O número é bom, e eu tenho o mesmo número desde que eu entrei, o mesmo número, né? Então, esse eu tenho direito dentro do partido porque eu estou usando ele. Se eu brigar, eu tenho direito porque eu já estou usando ele. Mas o número escolhe aquele que te agrada. Tenho direito dentro do partido. Dentro do partido. Como? O final é o mesmo sempre. O 620 é sempre o 620. Mudou primeiro o 15, depois o 45 e agora 22. Né? Então, só mudou, só fica sempre o número. Então, eu escolho sempre o mesmo, para não ter problema nenhum. Eu escolho. Mas o número é uma coisa especial que você pode escolher, tem o direito. O partido te dá isso. Né? Agora, sempre é 5 números. Os 2 primeiros são do partido e os outros 3... Quando eu entrei lá atrás, em 96, era obrigatório, porque eu sou 620? Porque era obrigatório dos 600 a 699. Só podia usar esse. Não sei porquê, na época era só poder. Então eu usei a vida toda. Mas hoje não, hoje é aberto, pode ser, por exemplo, 1, tudo 1, 5, 5 números. 5 números, né? Então você pode ter o direito de escolha. Você tinha feito a pergunta, agora vamos lá para a tua resposta. Qual que era a pergunta mesmo? Não, desculpa, agora deixa eu perguntar. Você é candidato e se elegeu, é isso? Você... Tá. Você não pode, durante a permanência do mandato, os 4 anos, tem a fidelidade partidária. Você não pode sair do partido. Você tem 2 maneiras que pode sair. Na justiça, você pode entrar, daí tem que pegar as regras da perseguição, né? Você tem que ter isso bem comprovado, né, Sidney? A perseguição política do teu mandato, eles não estão deixando você exercer o mandato. Já teve caso que a pessoa alegou na justiça, não estão deixando eu exercer o mandato. Daí o partido comprovou que ela estava exercendo fora do estatuto do partido. Não estava defendendo as causas do partido. Ela perdeu o mandato. Saiu, perdeu o mandato. É isso? Sim. Só nessas duas situações, né? Questão de, como o Maurício falou, perseguição? Perseguição na questão de gênero, né? Isso pode ser alegado também. E daí a outra situação é lá eles chamam de na janela. A janela que acontece mais. Mas daí já é final de mandato, daí já é a janela que estabelecida aqui no Brasil para poder ser. Não, partido novo tu não pode ir também. Não, partido novo não. Não. Por exemplo, existiu a fusão de 2 partidos. É o caso que aconteceu por último, foi o Podemos e o PSC, é isso? Não, PTB e o... União, né? Não, o último foi Patriotas, agora é com o... Patriotas e PTB. Então, isso. Se você é vereador do PTB, houve a fusão dos partidos. Daí você pode sair, tem 30 dias para sair daquele novo partido. Mas o que acontece nessa situação é o quê? Tem que mudar, o estatuto do partido tem que ter uma mudança, alguma mudança, né? E a gente sabe pelo PTB, a visão do PTB, né, foi uma dissidência do PT,
E para criar um partido junto com a União, logicamente se mudou o estatuto. Então a gente já vai nessa questão, né? Mas tem que ter uma mudança. Agora teve uma fusão, mas tudo que tinha nesse estatuto foi acolhido no Partido Novo. Tudo que tinha naquele outro estatuto também foi acolhido no Partido Novo. Daí ele não tem o argumento para poder sair, né? Ela tem uma outra pergunta, pode deixar, né, Walter? Tá. Isso, exatamente. Daí você quer mudar de partido. Não muda nada, o teu voto já passou, já era, não tem mais. Você tem a janela partidária, que acontece durante 30 dias do partido, que você pode escolher um outro partido, legalmente você pode ir para outro partido. Você vai fazer parte da bancada do outro partido na Câmara de Vereadores e não mais do partido que você foi eleito. O partido vai perder aquela cadeira na Câmara, porque você vai pertencer para outra bancada. Tá? É isso? Não, só em março, na janela partidária, em março, que não é bem 6, 7, né? Porque março para março é o 7º mês, né? O mês antes do último dia da filiação. Porque para dar o prazo de 6 meses de filiação para você concorrer, daí sim. É feito antes ali. 7 meses, daí quando deu 6 meses da eleição, fecha a janela. Tá? Gente, está aberta a perguntas. Outra coisa, a questão da expulsão do partido não é considerada infidelidade partidária. Infidelidade partidária tem um processo. A expulsão pode ser expulso de uma forma. Vou dizer aqui, né? Mas pode ser de que forma? A seguinte. O partido ele se reuniu em diretória executiva, aliás. Executiva. Tu é vereador do partido. Ele vai reunir a executiva, vai convidar ou convocar o representante dele no legislativo para fazer parte dessa reunião do partido. Eles têm que estabelecer a ordem do que vai ser discutido, mandar para você o que vai ter conteúdo de discussão naquela reunião do partido. Lá naquela reunião eles deliberam e digam o seguinte: o vereador é obrigado a seguir as normas partidárias na votação de determinado assunto lá na Câmara de Vereadores. Digamos aqui vai ter aumento do número de vereadores. O partido decidiu que ele é contra o aumento do número de vereadores e na reunião, com ato assinado, você ciente, ele estabeleceu que você não pode votar. Você foi lá e votou a favor contra o partido. Daí você está cometendo crime e pode ser expulso do partido, porque não seguiu a norma partidária. Mas isso tem que ser muito bem escrito, definido no partido, em reunião do partido, da executiva, e você sendo convocado. Já aconteceu de partidos que fizeram isso, determinaram, mas não foi convocado o vereador para estar na reunião. O vereador não sabia. Ele tem uma defesa e ganha tranquilamente. O vereador foi convocado, mas não foi. Daí é problema do vereador. A convocação tem. Perde a cadeira, daí. Tem casos que perde e outros não, né? Que tudo gira em torno do estatuto. Né? O estatuto do partido. O estatuto do partido tem que determinar e quem é filiado tem que seguir aquelas regras. Se não, a expulsão ocorreu porque o vereador eleito não seguiu a regra do partido, ele vai perder o mandato. Já teve, sim. Já teve. De não seguir... E teve e que voltou porque o partido não seguiu as regras, como o Sidney disse, do estatuto, que está estabelecido no estatuto. E daí eles fazem a defesa, daí tem advogado para tudo, né? Eles sabem como fazer. Sim, não é considerado, Exatamente, foi o partido que não. A questão da fidelidade de perda do mandato, né, isso tudo é judicial. Não se tem o partido expulsou e vem aqui na Câmara, agora nós vamos tomar. Não. Todas essas questões são judiciais. Outra coisa, a Câmara só pode mudar a partir da determinação judicial. A partir do que a Justiça
notificou a Câmara para mudar, senão, enquanto isso, ele continua sendo vereador. Né? Que mais, gente? Fundo eleitoral, fundo partidário, como é que eu recebo? Eu tenho direito? É o partido que estabelece. Tá? Isso é tudo o partido que estabelece. Mulheres têm direito a um valor maior, né? Quando é mulher, tem direito a valor maior do que homens, né? Mas dificilmente o fundo partidário tem duas coisas, é o fundo eleitoral e o fundo partidário. Fundo partidário, eu tenho a presidente do partido aqui, tu já viu, tu recebeu alguma coisa do fundo partidário? Não, eu já sou presidente, fui presidente de todos os partidos lá que eu passei, nunca recebemos um tostão do fundo partidário. Fundo partidário é para manter o partido, né? Para organizar partido e tudo. Só fica no federal e no estado, não vem para os municípios. Fundo eleitoral, também quem determina os valores, a distribuição, é o federal. Como é que se recebe? Pelo número de deputados federais eleitos. Então, partido que tem deputado federal eleitos, por exemplo, o nosso partido, meu partido, o PL, tem 99 deputados federais, então vai receber uma soma muito grande, né, de valores, de recursos. O MDB também tem bastante, o PT tem bastante, então esses recebem mais. Chega no município, depende da vontade do federal que passa para o estadual determina para onde vai. Eu sou candidato a vereador, eu tenho direito de receber? Não. Recebe se o partido quiser. Por isso que é bom entrar, sempre conversar. Partido mais na esfera municipal é muito difícil. É muito difícil mesmo. Tá? Muito difícil. Matias, eu só quero, por último, sim, parabenizar a Câmara de Vereadores de Guaramirim. Esse é o ideal. O que está sendo feito. Capacitar, qualificar os pré-candidatos